Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de teoria de grupos, onde hoje nós vamos dar uma pausa na construção teórica que nós estamos fazendo dentro da estrutura de grupos. A gente já estabeleceu vários conceitos, vários resultados, e agora a gente gostaria de dar uma pausa em novos conceitos para fazer um exemplo específico. Na verdade, fazer vários exemplos de exibição de conceitos que nós já vimos dentro de um grupo específico que é muito importante, que é o grupo de permutações S3. Tá? E por que o S3? Né? Por que não o SN arbitrário? Porque o grupo SN com N arbitrário, a princípio é um grupo muito grande, tem um potencial de ser um grupo muito grande porque ele tem N fatorial termos. Então você imagina a gente trabalhar no grupo S10 com 10 fatoriais elementos. Então assim, a gente gostaria hoje, por exemplo, de ver quais são todos os subgrupos de S3, quais deles são normais, o comutador do S3, o centro do S3, e especialmente ver todos os subgrupos, por exemplo, do S10, seria um trabalho um pouco complicado porque ele tem muitos elementos, então talvez ficaria um pouco complicado com as ferramentas que a gente tem até agora, explicitar todos esses subgrupos. Mas o legal de trabalhar com o S3 é que o S3 tem só 6 elementos. Então, como ele tem poucos elementos, é mais fácil de controlar para onde está indo os possíveis subgrupos desse grupo, tá bom? Então, por isso que a gente vai fazer primeiro esse exemplo do S3 e a aula vai ser dedicada inteiramente ao estudo do grupo S3, que é o grupo das permutações de 3 a 3 elementos, certo? E como nós vimos na primeira aula de teoria de grupos dessa sessão, os elementos de S3 nós vimos que podem ser vistos como elementos que capturam movimentos no triângulo que mantém a forma do triângulo. No caso, um triângulo equilátero, né, para a gente não ter problemas de no final ficar um triângulo diferente. Então, só para relembrar o que a gente fez aqui na primeira aula, eu já trouxe pronto aqui, tá? Porque para a gente aproveitar um pouquinho do tempo, para a gente não gastar muito tempo com isso, o elemento identidade, que é a função 1, 2, 3, né, que leva 1 no 1, 2 no 2 e 3 no 3, né? Lembra que essa notação, só para relembrar para vocês, que essa notação aqui que a gente usa, de 1, assim, ó, 1, 2, 3 e aqui embaixo A1, A2, A3, isso aqui significa a função, certo? Se isso aqui é sigma, isso aqui é a função que leva o sigma de 1 no A1, o sigma de 2 no A2 e o sigma de 3 no A3, onde A1, A2 e A3 são números de 1 até 3. 1, 2 e 3 sem repetição, né? Para que seja de fato uma bijeção. Tá? Essa notação torna as coisas bastante práticas para a gente. Então, a identidade representa o não movimento. Você olhar para o triângulo e não fazer nada com ele. Aqui a gente numerou os vértices dessa forma, né? Só para criar um padrão. Aí a gente tem a rotação de um ângulo de 120 graus, certo? Que pega esse triângulo. A esquerda sempre é o triângulo original e a direita é sempre o triângulo modificado pelo movimento. Tá? Quando a gente movimenta esse triângulo da esquerda num ângulo de 120 graus no sentido anti-horário, né, num ângulo de 2π/3 radianos, teve uma aula que eu falei π alguma coisa graus, aí Deus me livre, né? Quase que a comunidade matemática inteira que não está mais entre nós tremeu no túmulo. E até os que estão entre nós ainda tremeram em vida. E me perdoem por isso. Então, se a gente rotaciona esse triângulo por 120 graus no sentido anti-horário, ou 2π/3 radianos no sentido anti-horário, observe que esse vértice 1 vai parar aqui na esquerda, o 2 vai parar aqui na direita e o 3 vai parar aqui no 1. Então, a gente vai ter algo desse tipo. E aí a gente representa esse movimento como isso daqui, ó. O 1 foi parar no 2, o 2 foi parar no 3 e o 3 foi parar na posição 1, que é a posição 1 original, né? Beleza? Aí aqui, se a gente fizer mais uma rotação de 120 graus, totalizando uma rotação de 240 graus ou 4π/3 radianos, a gente vai transformar esse triângulo nesse, ó. O 1 vai parar aqui no 3, o 2 vai parar aqui no 1 e o 3 vai parar aqui no 2, que está representado exatamente por essa permutação aqui. Tudo bem? E aí as outras maneiras de você realizar um movimento nesse triângulo de modo a não modificá-lo, não modificar a forma final dele, é a gente fazer, por exemplo, uma rotação espacial em torno desse eixo aqui, ó. Se você fixa o vértice 1 aqui e baixa a bissetriz, que nesse caso aqui é mediatriz, que é mediana, tudo a mesma coisa, que o triângulo é equilátero. Se você pega esse triângulo e rotaciona nesse eixo,
o 1 vai ficar fixo, certo? Porque o 1 está no eixo de rotação. E o que você vai fazer é transpor o 2 e o 3 de lugar, né? Eles vão trocar de lugar. O 2 vai para o 3 e o 3 vai para o 2. Tá bom? Então, por isso que eu denotei essa rotação espacial por E1, esse E de espacial. E o 1 aqui é porque ele deixa o 1 fixado e troca os outros dois. E aí, a gente tem as rotações espaciais análogas para os outros dois vértices, né? Se a gente fixa um eixo de rotação aqui na bissetriz ou na mediana que passa pelo vértice 2 e a gente rotaciona em torno desse eixo verde, o 2 vai ficar fixo e o 3 e o 1 e o 3 vão trocar de lugar, né? E aí isso fica representado por essa permutação. E por fim a gente tem o E3, que fixa o 3, já que o eixo de rotação aqui agora está no vértice 3, e os vértices 1 e 2 vão trocar de posição. Tá? E aí, a gente, se você observar bem, essas são todas as permutações possíveis de um triângulo equilátero. Tá bom? Nesse caso aqui, o grupo de simetrias de um triângulo equilátero é exatamente todo o grupo de permutações S3. Tá? Digamos, para n maior ou igual a 4, se a gente olhar, por exemplo, para o grupo de simetrias de um quadrado, que é o que a gente vai ver na próxima aula, ele não realiza todo o S4, ele tem menos elementos do que S4. Tá? Se você pegar um quadrado e olhar para todas as simetrias possíveis do quadrado, vão ser permutações do S4, mas não é toda permutação do S4 que é um movimento que mantém o quadrado inalterado. Tá bom? Então esses são os elementos de S3, isso aqui é só para a gente poder relembrar o que a gente fez. E aí, pessoal, como esse grupo é relativamente pequeno, né, ele tem 6 elementos, até para a gente poder depois responder as outras perguntas que eu falei no início da aula, eu montei aqui a tabela de operações em S3, que é fazer o quê? Que é fazer todas as operações possíveis entre dois elementos do S3. Tá bom? Então aqui, por exemplo, o que significa, sei lá, esse R4π/3 azul aqui? Ó? Quer dizer que é a identidade vezes o R4π/3. E lembra que o vezes aqui, a operação do S3 é a composição de funções, né? É a composição de bijeções e continua sendo uma bijeção. Tá? E aí aqui eu trouxe essa tabela pronta porque observe que são... Claro, tem algumas contas aqui que são fáceis, mas observe que aqui a gente tem digamos uma matriz, né? Com 1, 2, 3, 6 elementos, né? Por 6. Então você tem 36 contas aqui. Então eu não ia gravar um vídeo fazendo 36 contas ao vivo aqui para vocês, tá? Mas eu calculei todas essas continhas, fiz num papel aqui, ó, tem uns rascunhos doidos aqui. Várias contas eu já fiz aqui antes para a gente não perder muito tempo durante a aula. Mas o fato é que a gente tem essa tabela de operações que nos ajuda a verificar alguns cálculos que a gente vai fazer mais para frente. Então aqui, por exemplo, observe que essa tabela de operações já nos permite calcular todos os inversos. Ó. Por exemplo, o inverso da identidade é sempre a identidade, isso aí acontece em qualquer grupo. Agora, qual é o inverso do R2π/3? É só você vir nessa linha do R2π/3 e procurar a identidade. Ó. Então, o R2π/3, ele multiplicado com quem deu a identidade? Com R4π/3. Né? Então, o inverso dele é o R4π/3. E aí, digamos... Consequentemente, o inverso do R4π/3, dessa rotação, é a rotação de 2π/3. Tá? Aí, qual é o inverso do E1? Vamos ver aqui. Ó. Então, olha lá na linha do E1, com quem que ele foi operado que deu a identidade. Ó, com ele mesmo. Então, isso quer dizer que o E1, por exemplo, tem ordem 2, né? Já que o inverso dele é igual a ele mesmo e ele não é igual à identidade. Isso é razoável de você pensar, porque, olha só, quando você olha para a natureza do E1, ele é uma rotação espacial, né? Então, assim, se você pega e roda uma vez, você trocou o 2 e o 3 de lugar e manteve o 1 fixo. Quando você roda de novo, você volta para a posição original, certo? Porque aqui eu vou quebrar o braço se eu fizer, mas se você roda uma vez, você troca o 2 e o 3 de lugar. Depois você roda outra, você chega na posição original. O 3 que estava no 2 volta para o 3 e o 2 que estava no 3 volta para o 2. E o 1 está ali paradinho. Então não é de se surpreender, por exemplo, que o E1 ao quadrado dê a identidade, o E2 ao quadrado dê a identidade e o E3 ao quadrado dê a identidade. Tá? No caso do R2π/3, quando você roda, como a rotação é planar, quando você roda uma vez, você chega no R2π/3. Né? Quando você roda mais uma vez, você chega no R4π/3. E aí se você rodar mais uma vez, uma terceira vez, aí sim você volta para a identidade. Ó. Observe que aqui
No R4π sobre 3, olha para esse triângulo da direita. Se a gente rodar mais uma vez num ângulo de 120 graus, você vai ter o 1 na posição original, o 2 na posição original e o 3 na posição original. Então você vai ter o triângulo original se você pegar a rotação de 120 graus e aplicar ela 3 vezes. Pegar a rotação de 120 graus e aplicar 3 vezes, 3 vezes 120, 360 graus. Então, se você pega um triângulo, se você pega qualquer coisa e rotaciona 360 graus, a coisa fica inalterada, certo? Ela volta para a sua posição original. Então, não é de se espantar, por exemplo, que o E1, o inverso do E1 seja o próprio E1, o inverso do E2 seja o próprio E2, tá ali na tabela, é só olhar, e o E3A menos 1 é igual ao E3, tá bom? Eu sugiro a vocês, pessoal, que tirem um print dessa tela aqui, ó, principalmente com essa tabela, e se você puder deixar no celular, eu não sei onde você está assistindo, mas se você puder assistir com esse print na mão, de alguma forma, não sei como, a aula vai ser bastante interessante para não precisar ficar voltando toda hora aqui nesse vídeo, tá bom? Ou nessa parte do vídeo, para a gente conferir algumas contas que a gente vai fazer lá na frente. E aí, como eu disse para vocês, ó, o R2π sobre 3, claro, se eu elevo isso aqui ao quadrado, é o R4π sobre 3. Tá ali na tabela, mas geometricamente você já pode imaginar que isso acontece. E se eu pegar o R2π sobre 3 e elevar ao cubo, é você rotacionar 360 graus. Então você volta para a posição original. Isso é a identidade. Então isso aqui quer dizer, por exemplo, que o elemento R2π sobre 3 tem ordem 3. Tá? Só para a gente ver algumas coisas aqui. Ó. A ordem dos elementos. Né? Então aqui, ó, a ordem da identidade, como sempre, é 1. A identidade é o único elemento que tem ordem 1. A ordem do R2π sobre 3. Opa, agarrou aqui. Ó. Jesus. Que doideira. A ordem do R2π sobre 3 é 3. Certo? A ordem do R4π sobre 3. Quantas vezes eu preciso aplicar o R4π sobre 3 para ter a identidade? Ó? Como o subgrupo gerado por ele é o inverso, né, do R2π sobre 3. Então o subgrupo gerado por ele é a mesma coisa que o subgrupo gerado pelo R2π sobre 3. Então ele também tem ordem 3. Tá? E aí os outros elementos têm ordem 2. Ó. A ordem do E1 é 2, a ordem do E2 é 2 e a ordem do E3 também é 2. Tá? Então em S3 a gente tem um elemento de ordem 1, como sempre, em qualquer grupo só a identidade tem ordem 1. E a gente tem 2 elementos de ordem 3 e 3 elementos de ordem 2. Tudo bem? Observe, por exemplo, que G3 não é cíclico. Tá? G3 ele não pode ser cíclico porque ele não tem nenhum elemento de ordem 6, que é a quantidade de elementos. Né? Então S3, por exemplo, não é cíclico. Se eu falei G3, desculpa, tá? O S3 não é cíclico. Ele não é um grupo cíclico porque ele não tem nenhum elemento de ordem 6. Tá? Na verdade, ele nem abeliano é. Então, por isso ele não vai ser cíclico. É uma outra razão para ele não ser cíclico, mas a gente vai ver daqui a pouco porque que ele não é abeliano. Tá bom, pessoal? Então, essa tabela de operações vai ser bem útil para a apresentação de alguns conceitos específicos do S3. Não específicos do S3, específicos para o S3 que a gente vai fazer agora. E aí o primeiro conceito que a gente vai ver especificamente para o S3 é o comutador. Lembra que o comutador do S3, como o comutador de qualquer grupo, na verdade, é o subgrupo gerado por esse conjunto aqui. Ó. XY, x a menos 1, y a menos 1. Isso aqui a gente chamou, eu dei uma notação específica para isso. Né? Eu chamei isso daqui do colchete de x e y, tal que o x e o y pertencem ao S3. Tudo bem? Então, o que a gente faz aqui rapidamente é calcular, rapidamente mais ou menos, porque olha só, eu vou chamar esse conjunto aqui de S, de L, tá? Então, a gente sabe, a gente vai primeiro calcular o conjunto de geradores. Então, a gente sabe que o S3' é o subgrupo gerado por L. E aí, pessoal, como você tem a rigor aqui, como você tem 6 elementos em S3, então você, a rigor, teria que fazer 36 contas para ver todos os comutadores possíveis aqui. Tá? Mas a gente já pode eliminar algumas contas dessa forma. Ó. Se a gente escreve o S3 dessa forma aqui, ó, se a gente escreve o S3 assim, já que ele é finito, né? A identidade, eu estou colocando nessa ordem, né? R2π sobre 3, R4π sobre 3, E1, E2 e E3. Como é que a gente pode
como é que a gente pode economizar algumas contas aqui, ó? Se a gente chamar isso aqui de alfa 1, alfa 2, rapidinho aqui, ó. Tem algumas contas que a gente não precisa fazer. Ou não todas, né? Porque olha só, a gente já sabe, por exemplo, que se eu pegar o comutador da identidade com qualquer elemento G, isso daqui é a identidade para todo G pertencente a G, na verdade, né? Para qualquer grupo, em particular para o S3, porque a identidade comuta com todo mundo. Nós já vimos que quando x e y comuta, o comutador de x e y é a identidade, né? Não vai acontecer nada, já que eles comutam. Isso aqui também acontece, então você também não precisa calcular os comutadores de um elemento com ele mesmo, porque já que um elemento comuta consigo mesmo, né? G com G é G com G. Então isso daqui também é a identidade para todo G em S3. E a mesma coisa na outra ordem, né? O G com a identidade é a identidade também. Então, esses cálculos feitos dessa forma não vão te dar muita novidade, né? Você só vai ter a identidade mesmo que você já sabe que está no computador, tá? Então eles não vão acrescentar nenhuma informação. E aí, olha só, se você, por exemplo, calcula esse comutador aqui, ó, se você calcular esse comutador, se você sabe quem ele é, automaticamente o da outra ordem, o yx, é isso daqui, ó. A gente já viu isso. Se você troca os personagens de posição no computador, o que você faz, na verdade, é olhar para o inverso do computador original, na ordem original. Tá? Então, por que eu estou enfatizando isso? Para a gente diminuir um pouquinho das contas e fazer o seguinte, olha, na hora que eu calcular nessa ordem aqui os comutadores, todas as possibilidades, eu só preciso calcular esses comutadores assim, ó, alfa i, alfa j, com i e j pertencentes a... Eu não preciso nem pegar o i igual a 1, porque com o i igual a 1 eu vou ter a identidade, então já elimina algumas contas. Então com o i de 2 até 3, 4, 5 e 6, só que eu não preciso trabalhar com todos os pares i e j. Eu só preciso trabalhar com i menor que j, ou seja, eu calculo os comutadores de R2π sobre 3, ele com os caras da frente só, tá? Então eu calculo o comutador do R2π sobre 3 com o R4π sobre 3, eu vou falar os alfas, alfa 2 com alfa 4, alfa 2 com alfa 5, alfa 2 com alfa 6. Depois que você pegar o alfa 3, não precisa calcular alfa 3 nem com alfa 1, nem com alfa 2, nem com alfa 3. Só calcula alfa 3 com alfa 4, alfa 3 com alfa 5 e alfa 3 com alfa 6. Tá? Aí vai para o alfa 4. Ignora os caras de trás e calcula alfa 4 com alfa 5, alfa 4 com alfa 6. E no 5, alfa 5 com alfa 6 só. Isso já diminui bastante as contas, tá, que você tem que fazer. E aí, nesse caso específico, eu não vou fazer todas as contas aqui, mas eu fiz, ó. Até deixar aqui, ó. Essas possibilidades eu fiz todas pra gente ter certeza. Aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Contaiado do inferno. Mas é legal. É legal. Mas olha só, por exemplo, se a gente faz essas continhas aqui, o alfa 2 com alfa 3, por exemplo. A nossa vantagem aqui é que os elementos são simples. Então, o comutador de alfa 2 com alfa 3, por definição, é alfa 2, alfa 3, alfa 2 a menos 1, alfa 3 a menos 1, certo? Aí o que acontece aqui? Ó? O alfa 2 é o R2π sobre 3, o alfa 3 é o R4π sobre 3, o inverso do alfa 2, que é o R2π sobre 3 a menos 1, a gente já sabe que é o R4π sobre 3, certo? E aqui a gente tem o R2π sobre 3. Isso daqui vai ser a identidade. Tá? E nesse caso aqui a gente já sabe que é a identidade sem nem fazer conta nenhuma, porque esses caras comutam, tá bom? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, esses dois elementos aqui, ó, como eles são rotações, eles são comutativos, porque R2π sobre 3 composto com R4π sobre 3 é a identidade, e vice-versa. E vice-versa. Tá? Então eles comutam, então esse comutador aqui é só a identidade. Aí quando você pega o alfa 2 com o alfa 4, você vai ter aqui, ó, o R2π sobre 3, o alfa 4 é quem aqui? O E1. E1. Aí depois é o inverso do R2π sobre 3, que é o R4π sobre 3. E o inverso do E1 a gente já sabe que é ele mesmo. Aí você olha na tabela, ó, o que é R2π sobre 3 vezes E1 e o R4π sobre 3 vezes o E1. Olhando lá na tabela, aqui atrás, ó, R2π sobre 3 vezes E1. Cadê? Ó? R2π sobre 3, E1. É o E3, tá vendo? Então, vou colocar o E3 aqui. Ó. Agora,
R4π sobre 3 vezes Z1. R4π sobre 3 vezes Z1. É o E2. Certo? Então vamos colocar o E2 lá. E3 vezes E2. Aí, o que é E3 vezes E2? Olha na tabela. E3 tá aqui. O E2 é essa coluna aqui, né? Então, ó, é isso daqui que é o E3 vezes E2. É o R4π sobre 3. Então, isso daqui dá R4π sobre 3. Então, o R4π sobre 3 é um dos geradores do computador, né? Ele está no computador do S3. E aí, deixa eu só ver uma outra conta aqui. Ó. Quando você pega, por exemplo, o R4π sobre 3 e o E1, eu estou olhando aqui porque eu já fiz essas contas, só para a gente ganhar tempo. Quando você calcula esse computador, isso é o quê? Ó? É o R4π sobre 3 vezes o E1, vezes o inverso do R4π sobre 3, que é o R2π sobre 3, vezes o inverso do E1, que a gente já sabe que é o E1. Tá? Então, de novo, a gente olha para a tabela e vê o que dá essas coisas individualmente. Ó. R4π sobre 3 vezes E1. Vamos ver aqui. Ó. R4π sobre 3 vezes E1. É o E2. Então, vamos colocar aqui. Ó. Primeiro é o E2. Vezes, lembrando que o vezes aqui é a composição, R2π sobre 3 vezes E1. R2π sobre 3 vezes o E1 é o E3. Então, vamos colocar lá o E3. E aí, E2 vezes E3, vamos ver o que dá. E2 vezes E3. E2 vezes E3. É o R2π sobre 3, segundo a tabela que a gente fez. Então, isso aqui é o R2π sobre 3. Tá, pessoal? E aí, se você continuar fazendo as contas, e eu fiz, então eu posso falar, eu só não vou ficar perdendo tempo fazendo mais umas... Quer ver? Foram quantas contas que eu fiz aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois digamos, observações que eu fiz aqui, você ainda tem que fazer 9 contas, né? 9 cálculos. Mas ainda é melhor do que 36, né? Eu fiz essas 9 contas e o que você consegue mostrar é que esse conjunto aqui dos geradores, XY com XY em S3, os comutadores, esse conjunto aqui ó, só vai ter 3 elementos. É a identidade, o R2π sobre 3 e o R4π sobre 3. Tá bom? Não tem mais nenhum elemento aí. E aí, como o S3' é o subgrupo gerado por isso daí, opa, o linha lá em cima, né? Então ele vai ser exatamente esse cara, né? Porque isso aqui já é um subgrupo, certo? Esse cara aqui ó, já é o subgrupo gerado por R2π sobre 3. Então, esse conjunto dos geradores já é um subgrupo. Então, quando você pega o subgrupo gerado por um subgrupo, já é ele mesmo. Né? Então, o S3' nesse caso é o subgrupo gerado por R2π sobre 3, que é esse conjunto aqui, já que essa rotação tem ordem 3, como a gente já viu antes. Tá bom? Então, esse aqui é o grupo dos comutadores do S3. Tudo bem? E aí, em particular, esse grupo não é abeliano, né? É claro que isso aqui é matar a mosca com canhão. Aqui você mesmo já observa que esse grupo não é abeliano, porque olha só o que aconteceu aqui, ó. E3 vezes E2 é o R4π sobre 3, e quando a gente troca a ordem, dá um outro elemento. Então, isso aqui já mostra que o grupo não é abeliano. Mas a gente já sabe que o grupo só é abeliano quando o subgrupo dos comutadores é a identidade, né? Então, como esse subgrupo dos computadores não é só o elemento neutro, isso implica, por exemplo, que S não é um grupo abeliano também, né? De uma outra forma a gente consegue ver isso. E aí, se ele não é abeliano, ele não pode ser cíclico, né? Então não é à toa mesmo que ele não tem nenhum elemento de ordem 3. 6, desculpa. É porque ele não é abeliano, então ele não poderia ser cíclico. Então, isso encerra o cálculo do subgrupo dos comutadores. Agora, para calcular o centro, pessoal, fica fácil, porque com a tabela de operações, eu já vou colocar as contas aqui feitas, ó. Tá, anotei aqui, ó. Feitinho aqui. Eu só vou colocar para vocês aqui. Olha só o que acontece aqui. Quando a gente pega a rotação no plano do ângulo de 2π sobre 3 e compõe com a rotação E1 espacial, isso dá o E3, tá? E quando a gente pega o contrário aqui, ó, E1 com o R2π sobre 3, isso resulta no E2. E esses dois caras são diferentes. O E3 é diferente do E2. Então, observa o seguinte, já que esses dois caras não comutam entre si, então os dois estão proibidos, né? É igual quando você é irmão e os dois fazem arte, né? Então sua mãe coloca vocês dois de castigo. Então os dois estão proibidos de pertencer ao centro.
S3. Eles não comutam entre si, então eles não podem comutar com todo mundo. E aí, um outro par aqui de danados é o E2 e o E3. O E2 com o E3 resulta no R2π/3. E quando você pega o E3 com o E2, essa conta até a gente fez antes. Ela apareceu lá no computador. Isso aqui dá o R4π/3. E esses dois caras são diferentes. Então isso aqui proíbe o E2 e o E3 de pertencerem ao centro. E aí, um outro cara que está proibido também é o E1. Quando a gente pega o R4π/3, que já não está no centro, né? Mas eventualmente ele poderia comutar com o E1. Aliás, o R4π/3 a gente não sabe ainda se está no centro. Na verdade, é ele que a gente vai ver que não está agora. A gente sabe que o E1 não está no centro, mas o E1 poderia comutar com o R4π/3. Mas não vai ser o caso, porque isso aqui dá o E2. Vocês podem conferir essas contas depois, tá? Lá na tabela de valores. E1 de operações. E1, R4π/3 na ordem trocada. Isso aqui resulta no E3. E o E3 é diferente do E2. Então, isso aqui implica... Eu não vou escrever o E1, porque a gente já sabe que o E1 já não está. Isso aqui implica, por exemplo, que o R4π/3 não pertence ao centro de S3. Tá? Então, só sobrou a identidade, que a gente sabe que sempre está no centro, porque o centro é um subgrupo. Então, a conclusão aqui, já que o grupo é pequeno, a gente pode fazer essas continhas na mão. O centro do S3 é só mesmo a identidade. Tá bom? Os outros 5 elementos que pertencem ao S3 não estão no centro, a gente acabou de ver. Tá? Então isso daqui também implica que o S3 é muito não abeliano. Né? Demais, porque só a identidade que comuta com todo mundo. Mas ninguém tem essa propriedade. E agora, a gente vai tentar responder a pergunta de quais são todos os subgrupos do S3. É uma pergunta legal, que a gente não fez ainda. A gente fez só para os demais, né, para o grupo aditivo dos inteiros. A gente pode fazer essa pergunta e tentar calcular todos os subgrupos de S3. Então, a gente começa com os mais simples. Olha, a gente tem com certeza os triviais, que é o subgrupo dado pela identidade, e o S3 todo, né, são subgrupos de S3. Certo? A gente sabe, por exemplo, que os subgrupos de S3, pelo teorema de Lagrange, a quantidade de elementos tem que ser um divisor de 6, né? Que é a ordem desse subgrupo, desse grupo. Então, a quantidade de elementos em subgrupos de S3 é só mesmo 1, 2, 3 ou 6, que são os únicos divisores do 6. Né? Então, a gente pode olhar primeiro agora para os grupos cíclicos, aqueles que são gerados por um único elemento. Certo? Então, os grupos cíclicos, de cara, vão ser esses aqui. Ó. Eu vou olhar o subgrupo gerado pelo R2π/3. Isso daqui a gente já viu que é, como esse cara tem ordem 3, isso é a identidade, o R2π/3 e o R4π/3. E esse subgrupo é a mesma coisa que o subgrupo gerado pelo R4π/3, porque o R4π/3 é o inverso desse outro gerador. Então, um cara e o seu inverso geram o mesmo grupo cíclico. A gente já sabe disso. E aí, então, os grupos cíclicos obtidos a partir desses dois elementos são os mesmos, na verdade. Né? É o mesmo subgrupo cíclico. E agora a gente olha para os outros grupos, subgrupos cíclicos. Eu vou olhar para o E1, que é gerado por E1 e que só tem a identidade e ele mesmo, porque esse cara tem ordem 2. A gente tem o subgrupo gerado por E2, que vai ser diferente desse anterior, porque ele é só o grupo formado pela identidade e o E2. E a gente vai ter o E3, subgrupo gerado por E3, que tem apenas a identidade e o E3. Tudo bem, pessoal? E o que a gente vai fazer agora é mostrar que esses são os únicos subgrupos do S3, que não tem mais nenhum. Tá? Se tiver algum outro grupo, por exemplo, que contém o E1 e o R4π/3, a gente vai acabar concluindo que esse grupo tem que ser o S3 todo. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para esse caso vai ser fácil, porque esse grupo é pequeno. Né? Então vamos lá. Ó. Eu listei alguns subgrupos aqui do S3 e agora eu estou afirmando para vocês. Olha, esses são os únicos subgrupos do S3, não tem outros. E como é que a gente prova isso? A gente tem que fazer o seguinte, ó, eu vou pegar então um H, um subgrupo de S3
qualquer. Se eu quero mostrar que essa lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos, subgrupos, são todos os subgrupos, a gente tem que pegar H, um subgrupo qualquer, e mostrar que H necessariamente tem que ser um desses subgrupos. Tá? Nesse caso específico vai ser fácil, porque olha só, pelo teorema de Lagrange, a gente já dá uma limpada enorme nas possibilidades para esse H. Porque pelo teorema de Lagrange, gente, tá agarrando direto esse negócio. Pelo teorema de Lagrange, a ordem de H tem que ser um divisor da ordem do S3, que é 6, né? Então, a ordem de H tem que ser um divisor de 6. O que implica necessariamente, quais são os divisores positivos de 6? Vão ser, então, isso aqui tem que pertencer ao conjunto 1, 2, 3 e 6. Não tem outras possibilidades. E aí a gente vai dividir em casos. Olha só. Primeiro caso. Se a ordem de H é 1, de novo, só existe um grupo com um elemento, né? Ainda mais subgrupo de S3. Necessariamente, o H tem que ser a identidade. Porque a identidade já está em H, né? Então, a outra inclusão vai do fato da identidade e o H terem a mesma quantidade de elementos. Se a ordem de H é 2, então isso significa, a gente já viu que quando eu tenho um grupo com uma quantidade prima de elementos, necessariamente ele é cíclico. Então isso significa que o H é cíclico e é gerado, né, já que ele é cíclico e de ordem 2, ele é gerado por um elemento de ordem 2. Por um elemento de ordem 2 em S3. Agora, a gente já viu que os elementos de ordem 2 no S3 são os elementos E1, E2 ou E3. Então, necessariamente, tem que existir um I de 1 até 3, digamos assim, tal que o H é gerado por EI. Então, isso aqui prova, nesse caso específico, que o H é um desses subgrupos nessa listagem que a gente fez aqui em cima. Tá? Por outro lado, se a ordem de H é 3, a gente usa o mesmo resultado. Ó. Se a ordem de H é 3, então, como 3 é primo, H é cíclico e, portanto, o H tem que ser gerado. H é gerado por algum elemento de ordem 3 em S3. Tá bom? O que implica, então, necessariamente, quais são os elementos de ordem 3 no S3? É o R2π sobre 3 e o R4π sobre 3. Só que a gente já viu que o subgrupo gerado por eles é o mesmo. Então, independente de qual carinha você escolhe, o subgrupo gerado por um deles é o subgrupo gerado pelo outro. Então, necessariamente, o H, por exemplo, vai ter que ser o subgrupo gerado por R2π sobre 3, que é a mesma coisa que o subgrupo gerado pelo R4π sobre 3. Tá bom? E aí, finalmente, né, isso aqui é óbvio, se H tem ordem 6, então ele tem que ser o grupo todo. O H está contido no S3 e tem exatamente 6 elementos, então como a gente está falando de conjuntos finitos, necessariamente esses dois conjuntos têm que ser iguais. Tá bom? Então, essa lista de elementos que a gente fez aqui em cima, de fato, são todos os subgrupos do S3. E aí, olha a diferença, né? Diferença de que eu estou falando? A gente tem aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 subgrupos. Então, S3 possui 6 subgrupos. Apesar de possuir 2 elevado a 6, que é 64, se eu não estou enganado, subconjuntos. Certo? Lembra que se eu tenho um conjunto finito com n elementos, o conjunto das partes tem 2 elevado a n elementos. Então, olha só, de 64 subconjuntos que o S3 tem, só 6 deles formam subgrupos. Então, olha só como o teorema de Lagrange já lima uma galera de ser subgrupo. Né? Para começar, se não tiver identidade, já vai embora. Né? Então, aí já arrebenta. Já. Então, aí teria que ser só 32 subconjuntos teriam essa possibilidade. Né? Com a identidade fixada, esse total de 64 cai para 32. E desses 32 subconjuntos que possuem a identidade como elemento,
o fato dos subconjuntos terem que ser fechados para as operações, desses 32, só 6 deles vão satisfazer isso. Tá? Então é bem interessante perceber como que o Teorema de Lagrange nos ajuda a limar. Imagina fazer isso daqui sem o Teorema de Lagrange, né? Se você não sabe previamente que a quantidade de elementos de um subgrupo tem que ser um divisor do 6, por exemplo, você ia tentar encontrar subgrupos com 4 elementos, com 5 elementos, e aí ia virar uma zona, né? Para cada escolha dessa, você teria que ver que esse cara não é fechado para a composição, para o produto aqui dentro, enfim. Olha como que o Teorema de Lagrange é útil, e eu também já estou explicando aqui, já aproveito para explicar por que eu deixei para fazer esse exemplo explícito do S3 nesse momento, quando a gente já tem mais ferramentas. É justamente porque nesse momento a gente consegue economizar muitas contas, já que a gente tem muitas ferramentas já, tá bom? Então talvez tenha sido um pouco de covardia da minha parte, me perdoem, mas a gente tem que ganhar tempo e mostra como que a teoria é importante, como que a teoria pode nos ajudar em exemplos específicos. E aí, para finalizar a nossa aula específica e homenageando o S3, a gente vai ver desses subgrupos que a gente acabou de ver, quais deles são normais, né? Então, primeira coisa, em qualquer subgrupo, o subgrupo trivial, dado pela identidade, e o grupo todo são normais, né? São subgrupos normais, isso sempre acontece. Agora, dos outros 4 grupos que sobraram, a pergunta é qual deles é normal, né? Se sobrou algum normal dentre eles. E aí eu já deixei essa continha aqui desse lado, pessoal, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que de cara a gente já consegue ver que os subgrupos gerados por E1, E2 e E3, esses 3 subgrupos não são normais. E aí eu vou deixar para vocês fazerem essa continha, eu fiz aqui, ó, só para dizer que eu não fiz, é só para a gente não perder tempo aqui, ó, aqui, ó, nem sei se consegue focar direitinho. As 3 continhas estão feitas aqui usando a tabela das operações. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça. Usando a tabela, deixa eu colocar aqui para vocês mais pertinho, se vocês quiserem dar um pause e verificar a conta, você conclui que esses elementos aqui operados dessa forma resultam no E2, E3 e E1. E por que isso aqui já mata a possibilidade desse subgrupo E1 ser normal? Porque esse R2π sobre 3 é um elemento do S3. E o E1 é alguém do subgrupo gerado por E1. Se isso daqui, ó, o E2 não pertence ao subgrupo gerado por E1. Então, se isso daqui já falha, se esse elemento já não pertence ao E1, então isso daqui já não pode ser verdade. Ó. O GE1, GA-1 não pertence ao subgrupo gerado por E1. Tá? E aí, se existe um elemento nesse subgrupo e um elemento em S3 que faz isso daqui falhar, já era. Esse subgrupo já não é normal. Tá bom? Então, como isso aqui acontece? Ó? Esse cara não pertence ao E1, esse aqui não pertence ao subgrupo gerado por E2, e o E1 não está no subgrupo gerado por E3, isso daqui implica necessariamente que os subgrupos gerados por E1, o subgrupo gerado por E2 e o subgrupo gerado por E3 não são subgrupos normais de S3. Tá? Então a gente já analisou 5 dos 6 subgrupos. Ó. Os triviais, óbvio, eles sempre são normais. Esses 3 aqui não são normais. E agora sobrou esse daqui. Ó. A gente tem esse subgrupo aqui, ó, o subgrupo gerado por R2π sobre 3. Que é a identidade, o R2π sobre 3 e a rotação de 4π sobre 3 radianos. Tá? Esse daqui... Olha só como que a teoria vai ajudar a gente aqui também. Se você for provar... para você tentar provar que isso aqui é normal, na tora, pela definição, você tem que pegar um elemento qualquer do S3 e um elemento qualquer aqui desse subgrupo, fazer aquela continha, né, GH, GE-1 e ver que cai aqui dentro. Mas a gente sabe também, nós vimos um resultado, que qualquer subgrupo de índice 2 em algum grupo é normal nesse grupo, tá? E é o que acontece aqui. Porque olha só, observe que o índice desse subgrupo aqui, R2π sobre 3 no S3,
Pelo teorema de Lagrange, como as coisas são finitas aqui, né? Funciona tudo bonitinho. Pelo teorema de Lagrange, isso é a ordem do grupo maior dividido pela ordem do grupo menor, do subgrupo. Agora, a ordem do S3 é 6. E a ordem desse grupo é 3. E 6 dividido por 3 é 2. E a gente já sabe que todo subgrupo de ordem de índice, melhor dizendo, de índice 2 é normal. Tá? Então isso daqui implica que o R... Opa, aqui é o subgrupo gerado, né? Desculpa, não é o elemento, é o subgrupo gerado. Isso implica, aqui também, isso implica que o subgrupo gerado por R2π sobre 3 é um subgrupo normal, por esse resultado. Então olha como a teoria pode nos salvar de contas, de fazer muitas contas, eu não diria à toa, né? Mas seriam contas, enfim, eu acho que é à toa mesmo, seria desnecessário, tendo em vista que a gente tem esse resultado aqui para ajudar a gente a concluir isso, tá bom? Então, não sei porque eu coloquei quadradinho aqui, né? Não estou provando nada, aliás, eu não... Estamos provando que não é normal, mas eu não enunciei nada aqui não. Então, esse subgrupo é normal, tá? Então, voltando aqui para a tela de todos os subgrupos normais, quais são os normais aqui, ó? Esse e esse. Dos 6 subgrupos que o S3 possui, 3 deles são normais e 3 não são normais, tá bom, pessoal? É claro que isso não exaure todo o conhecimento sobre o grupo S3, mas pelo menos até o que nós fizemos aqui, a gente conseguiu revisar, né, rever alguns conceitos clássicos para o caso específico do S3. Né? Então a gente viu o conceito de comutador, vimos aqui para o S3. Vimos o conceito de centro, vimos aqui para o S3. Qual é o centro? Né? Vimos vimos a noção de subgrupo, vimos todos os subgrupos do S3. Subgrupos normais a mesma coisa. Tá? Então é interessante ter esses exemplos, até porque eles ajudam em alguns momentos a produzir contra-exemplos de resultado quando a gente sabe dessas coisas aqui. Tá, pessoal? Então, esse foi um vídeo homenageando o S3, exclusivo para o S3. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais curto mesmo, mas que tinha essa proposta. E que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.